Olá galera, mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre vetor. O que é vetor? Vetor é um agrupamento de valor, ok? É uma variável que ela vai armazenar mais de um dado. Uma única variável para armazenar vários dados. Tipo como se fosse um arranjo de vários valores do mesmo tipo. Por exemplo, se eu fosse declarar variáveis, eu poderia ter o quê? A, B, C, D. E com vetor, eu vou ter apenas a variável A, sendo que ela vai ser A1, A2, A3, A4, A5, do tamanho que for meu vetor. Se ele for de 10 posições, então eu vou ter de A1 até A10, ou de A0 até A9, sendo que ele vai ser de 10 elementos, ok? Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil para a gente. É algo bem simples, tá, gente? A princípio pode parecer meio complicado, mas não é. É algo bem simples mesmo, que vai nos ajudar bastante quando tivermos que fazer programas com variáveis com dados muito grandes, onde a gente precisa armazenar vários dados. Por exemplo, se fosse fazer um programa para armazenar 50 notas de alunos, em vez de declarar 50 variáveis, eu vou declarar apenas um vetor para fazer tudo isso, ok? Futuramente vamos ver sobre isso, mas hoje sim vamos ficar com uma coisa muito simples. Primeiramente, aqui em variável, eu vou declarar uma variável, ok? Nós estamos falando de quê? De vetor. Então, nada melhor do que dar o nome da minha variável de vetor, ou vet, para ficar mais simples, ok? Minha variável vai chamar vet, dois pontos, ela vai ser de que tipo? Vai ser do tipo vetor, não estou fazendo vetor? Então, ela tem que ser do tipo vetor. E agora, o vetor não tem tamanho, então aqui eu tenho que definir o tamanho do meu vetor. E esse tamanho ele é definido entre colchetes. Então, abro o colchete, digito o primeiro valor do meu colchete, do meu vetor, o valor inicial que será 1. Coloco dois pontos, ponto, ponto, para quê? Para que significar que é de 1 até 3. No caso, eu vou fazer um vetor com apenas 3 elementos. Então, acontece, abri o colchete, coloquei o valor inicial, coloquei os dois pontos que significa até e coloquei o valor final do meu vetor. Terminei, fecho colchetes, ok? Dou um espaço e agora eu vou escrever de que vai ser o meu vetor. Ele vai ser inteiro, vai ser real? Eu vou definir esse vetor como real, então eu tenho que escrever d mesmo, tenho que escrever d, real, ok? Então assim, a princípio, o que eu fiz? Coloquei um nome para o meu vetor, dando um nome para ele tem que ter um nome, tá? Essa variável vet vai ser o meu vetor. Definir com os dois pontos que vai ser um tipo vetor, abri colchete, coloquei o valor inicial, o tamanho inicial do meu vetor que vai ser 1, dois pontos, que significa até, coloquei o 3, que é o valor final do meu vetor, então vai ser fechei colchete, ou seja, vai ser vetor 1, 2 e 3, ok? Aqui eu poderia ter trocado, eu poderia ter colocado aqui, ó, 0 a 2. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu vou ter o 0, 1 e o 2. 0, 1, 2 são três espaços que eu vou ter para usar o meu vetor. E se eu colocar de 1 a 3, eu vou ter 1, 2 e 3. Ou seja, é a mesma coisa. Mas eu prefiro usar de 1 a 3 para evitar um pouco de confusão que pode gerar começando com 0. Porque algumas pessoas não vão ver o 0 como espaço, ok? Geralmente o pessoal vê 0 como nada, certo? Ok. Então, assim, já defini o nome do meu vetor, já defini o tipo dele, que é vetor, e já defini o tamanho e o tipo do vetor. E agora? Agora, para essa demonstração que eu vou fazer, só preciso disso, ok? Agora aqui, embaixo, eu vou escrever o meu comando, tá? O que eu faço aqui? Agora eu vou colocar uma frase para o usuário do programa saber o que fazer. Escreva. O que eu vou escrever? Não estou fazendo vetor numérico, então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar para ele algo que vá fazer ele
fazer ele digitar um número. Então, digite um número. Dois pontos, espaço, fecho aspas, fecho parêntese. Então acontece, o comando escreva, como nós já vimos, ele vai colocar na tela tudo o que tiver entre os parênteses. E se eu estiver escrevendo um texto livre que eu escrevi de próprio punho, né, assim, eu digitei mesmo, assim, não é algo que o programa vai me trazer, todo o texto que eu digitar ele tem que ser entre as aspas, ok? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Mas, prosseguindo. Agora o que acontece? Eu já coloquei para ele o quê? Que ele vai ter que digitar, um número, né? Então, agora eu vou ter que ler esse número. Então, é o quê? Leia o quê? O número que ele digitar. Abre o parênteses e escreva o quê? Qual é o nome da minha variável? Variável vet. Então, eu escrevo aqui, ó, vet. Certo. Só que eu tenho o que aí? Eu tenho a vet 1 até a vet 3. Então, é vet 1, 2 e 3. Qual vet que eu quero que ele leia? Eu tenho 3. Eu tenho que definir para ele qual vet que ele vai ler. Então, eu vou abrir o colchete e vou informar o número da vet que ele vai ler. Vai ser a número 1. Estou começando agora, não utilizei a número 1, então vai ser a número 1, ok? F9 para a gente poder dar uma rodada no programa para ver como é que ficou lá. Digite um número. Número 3. Opa, acabou o programa? Mas por quê? Por que acabou o programa? Porque eu não mandei ele fazer mais nada. Eu só pedi para ele apresentar a frase para o meu usuário e para ele ler vet1, que foi o comando utilizado para quê? Para poder ler o que o usuário iria digitar. E com o comando lay eu faço isso. Dou espaço para o computador trazer para mim o que o usuário digitou e guardei isso no vet1. Agora eu vou colocar outra frase para o usuário saber o que fazer. De novo. E agora mando o programa ler o que o usuário vai digitar. Leia vet. Opa, qual vet que ele vai ler? Vai ser o vet2. E isso tem que ser entre colchetes. Fecha o parêntese, certo? E mais outra frase para o usuário saber o que tem que ser feito. Digite um número. Dois pontos, fecha aspas, fecha parênteses. Então o que eu fiz? Eu pedi para ele digitar um número, li o que ele digitou na VET1. Pedi para digitar outro número, li o que ele fez na VET2. Agora eu pedi para ele digitar um terceiro número, não foi isso? Ele vai ler esse número. VET, só sobrou qual? A número 3. Fecha parêntese, ok? Então aí, ele vai ler três valores. Vamos lá, F9. Quais valores que ele vai colocar? Vamos lá, 55, 102, 1240. Pronto. O que ele fez? Ele leu os três valores que eu digitei. Não fez mais nada além disso, porque eu não mandei ele fazer mais nada além disso, ok? Agora, eu vou mostrar na tela o que o usuário digitou, certo? Então, para isso, eu vou ter que usar o comando escreva novamente. No escreva que mostra na tela o que foi digitado. Só que acontece, ele digitou três valores. Então, eu não posso escrever escreva apenas porque ele vai colocar na mesma tela. Então, eu tenho que escrever o que? Escreval. Porque assim que ele terminar de mostrar na tela o que eu vou pedir para ele mostrar, que vai ser o que o usuário digitou anteriormente, ele tem que pular uma linha. Eu coloco aqui, ó, o primeiro número digitado foi, dois pontos, espaço, fecha aspas, vírgula, para separar o texto da variável, né? No caso aqui eu vou juntar a vírgula também, além de separar, ela vai concatenar,
ela vai juntar os dois valores que eu estou pedindo, ok? Aqui é um tipo de dado, aqui vai ser outro tipo. Ele vai ler o que para mim agora? Vai ler a VET. Qual VET? Não é o primeiro número? Então tem que ser a VET 1, certo? Fecha, parêntese. E agora? Mesma coisa, escrevo o segundo número digitado foi, dois pontos, espaço, fecha aspas, vírgula, VET. Qual foi o segundo número? Foi o VET 2. E, finalmente, escreva. Agora aqui, eu posso escrever escreva ou escreval, porque o meu programa ele acaba aqui. Se eu colocar escreval, depois dele mostrar na tela, ele pula uma linha. E se eu colocar escreva, ele não pula a linha. Mas como o meu programa acaba aqui, eu não tenho a necessidade de colocar escreval. Eu posso usar apenas escreva. Vou colocar escreval para deixar tudo igual, ok? Mas não teria essa necessidade. O terceiro número digitado foi, dois pontos, fecha aspas, vírgula, e agora finalmente a VET 3, que ele vai mostrar o que foi digitado pelo usuário. Vamos rodar para ver se funcionou. F9 de número, vamos lá. 1, 2 e o 3. Opa, o que eu fiz de errado? Aqui, ó. Eu coloquei um ponto em vez de colocar vírgula, né? Vamos terminar aqui, a gente vai lá e corrige. Rapidinho, aqui, ó. Pronto. Opa, vírgula, tá? Porque não pode ser ponto para separar o texto da variável, ok? Vamos lá, F9 novamente. Digite o número. 1, 2, 3. Olha lá, ó. 1, 2 e o 3. Foi o que eu digitei, né? Vamos aqui, vamos testar de novo. F9, digite o número. 567, 333, 1500. Olha lá, o número digitado foi 567, foi o primeiro número, 333 foi o segundo e 1500 foi o terceiro número digitado. Viu, gente? É bem simples mesmo o vetor, tá? Mostrei só para a gente poder entender a funcionalidade do vetor, ok? Farei outra videoaula sobre vetor um pouco mais, né, com mais um pouco mais complexa, né, vamos dizer assim. Não que seja complexa, mas um pouco mais incrementada, né, para a gente poder utilizar o vetor com a estrutura de repetição. Vai ficar mais fácil ainda, ok? Só mais uma coisa, aqui ele imprimiu o primeiro, o segundo e o terceiro nessa ordem porque eu coloquei aqui, ó, 1, 2 e o 3. Se eu trocasse aqui para 3, 2 e 1, ele ia mostrar em forma inversa, ó. Quer ver? Olha só, F9. Vamos lá, vou digitar 1, 2, 3. Ele vai mostrar para mim o que? 3, 2, 1. Ó. Inverso do que eu coloquei, né? Isso aí fica essa dica aí pro Jonathan, tá? Tava comentando com ele isso na sexta-feira passada. Viu, Jonathan? Para imprimir ao contrário, você faz isso aqui. A princípio se faz dessa forma aqui, ok? Tem uma outra maneira de se fazer, no caso que a gente vai usar a estrutura do para, que eu mostrarei na próxima aula. Então, gente, é isso aí. Deixa os comentários, dá um curtir aí para quem gostou. Quem não gostou, dá um curtir do mesmo jeito aí. É isso, até a próxima.